Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje é dentro das 4 linhas do campo de futebol, durante a guerra. A relação do futebol com conflitos entre países é longa e duradoura. Antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Itália fascista de Benito Mussolini usou a Copa do Mundo, realizada em seu país, para mostrar o domínio superior dos italianos fascistas. E com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, 2 Copas deixaram de serem realizadas, em 1942 e em 1946, consequências do conflito. Depois, na Copa do Mundo na Alemanha, em 1974, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, então divididas por um muro, chegaram a realizar uma partida tensa. Da mesma forma que o jogo entre Estados Unidos e Irã, em 1998, na Copa do Mundo da França, também foi marcado por tensão política. Logo após a Guerra das Malvinas, na Copa do Mundo de 1986, no México, Argentina e Inglaterra realizaram um jogo marcado pela disputa política, pois a Guerra das Malvinas havia terminado recentemente, e uma outra marca foi a atuação do Diego Maradona, fazendo aquele famoso gol da mão de Deus. E a Argentina acabou vencendo essa partida e esse Mundial. Mas o pior de todos os conflitos futebolísticos foi levado para fora das 4 linhas, quando, durante uma partida eliminatória para a Copa do Mundo de 1970, Honduras e El Salvador chegaram a entrar em guerra durante 4 dias após a eliminação de Honduras por El Salvador. Mas durante as guerras também aconteceram partidas que foram marcadas não só pela tensão política, racial, mas também pela violência. Vamos conferir algumas dessas histórias e eu vou indicar alguns filmes que tratam também destas histórias. O primeiro deles talvez seja o mais famoso, principalmente para quem viveu aí durante os anos 80 e 90. Tem um elenco muito conhecido e teve uma pequena influência de fatos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial para criarem um filme divertido que te prende do começo ao fim, tanto para quem gosta de futebol ou não. Trata-se de Fuga para a Vitória. Vou começar pelo mais famoso, Fuga para a Vitória. Provavelmente você já assistiu, é um filme que foi lançado no cinema, obviamente com muito sucesso no Brasil e no mundo. Logicamente ele era estrelado por grandes nomes à época que ele foi lançado, 1981, então tem de Pelé a Ardiles, grande campeão da Argentina, muitos jogadores britânicos e, de quebra, Sylvester Stallone e Michael Caine no elenco. O filme foi baseado em fatos de uma partida que envolveu prisioneiros alemães contra os seus captores e, na realidade, foram 2 partidas que não terminaram muito bem para os prisioneiros, mas isso é uma outra história. Esse filme foi levemente inspirado, logicamente foi um veículo para aproveitar o sucesso de Sylvester Stallone na época, 1981, e de quebra ainda trouxe as estrelas do futebol. Futebol e cinema sempre dá boa bilheteria. E então o filme parte dessa premissa: o Stallone é um prisioneiro que tenta fugir constantemente e se integra a um time de futebol que foi arregimentado para fazer uma partida de exibição contra os captores alemães. O filme é dirigido pelo cineasta americano John Huston, que, com bons atores como, eu já disse, Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, excelente ator fazendo o coronel alemão, ele leva tudo para culminar no final com um empolgante jogo de futebol. Do time dos prisioneiros tem jogadores famosos como o próprio Pelé, Bobby Moore, que foi capitão da Grã-Bretanha na Copa do Mundo de 66, o astro e campeão também argentino Osvaldo Ardiles, jogadores holandeses, jogadores escoceses, jogadores da Bélgica, enfim, fizeram uma seleção para estrelar o filme. E o ator principal do filme, obviamente, é Sylvester Stallone, que ele estava no seu auge, né? E esse é um veículo para que ele pudesse brilhar. E ele é um goleiro muito engraçado e, ao mesmo tempo, tem uma boa interpretação. O jogo é pano de fundo para uma fuga que aconteceria no intervalo, mas como eles estavam querendo ganhar o jogo, jogam até o fim contra os alemães. E o filme, obviamente, fica bem empolgante. Não deixe de assistir.
O jogo que ocorreu entre os alemães e os seus inimigos durante a Segunda Guerra Mundial e inspirou Fuga para a Vitória, na realidade aconteceu na Ucrânia, com os russos e ucranianos, à época aliados, disputando uma partida contra os alemães. Essa partida mitológica tanto inspirou Fuga para a Vitória, mas ganhou mais 2 filmes. O primeiro deles, um filme russo, que conta a fundo essa história. Match, um filme russo, match em inglês quer dizer partida, jogo. Match é o filme que fala da verdadeira partida de futebol que aconteceu no leste europeu entre alemães e soviéticos. E o filme retrata com realidade, com crueza, o que aconteceu com os soviéticos. Esse segundo filme da nossa lista, The Match, ou seja, Partida da Morte, foi um jogo de futebol não oficial disputado em 1942 por prisioneiros de guerra soviéticos e soldados nazistas da Wehrmacht. O time soviético, formado em sua maioria por ex-jogadores do Dinamo de Kiev, derrotou os alemães, mesmo sabendo que as consequências de tal feito poderiam ser fatais. Pouco tempo depois, e isso eu estou falando da história real, todos os jogadores da equipe foram presos e torturados pela Gestapo, sob a alegação de que pertenciam à NKVD, a Polícia Secreta Soviética. Um dos presos, Mykola Korotin, morreu sob tortura. O restante foi enviado ao campo de trabalho de Stirets, onde alguns jogadores foram executados em fevereiro de 1943. Entre os poucos sobreviventes após a guerra estavam os 3 que se tornaram responsáveis por propagar a cultura soviética, a história da partida contra os nazistas: Fedir Tchukchev, Mikhail Svindovsky e Makar Goncharenko. E foi baseado no relato deles que essa partida se transformou em um filme, bem fiel ao que aconteceu na época e um pouco diferente do filme Fuga para a Vitória. O mais curioso é que quando o filme foi lançado em 2012, os ucranianos que estavam em disputa e estão até hoje com os soviéticos boicotaram esse filme. Вы ведь можете его спасти. Помогите мне вытащить его оттуда. Existe ainda um terceiro filme, também chamado The Match, ou A Partida, que tem um enredo baseado exatamente nesse mesmo jogo. Enquanto o filme anterior era um filme exclusivamente russo, esse terceiro filme é uma produção internacional com artistas conhecidos. Para comemorar o aniversário de Adolf Hitler, os nazistas organizaram uma partida de futebol entre um time da elite nazista e um esquadrão de presidiários, formado por ex-jogadores de futebol e prisioneiros políticos. Liderados pelo carismático ex-capitão de uma seleção, o time de prisioneiros, apesar dos obstáculos que enfrentam, está determinado a vencer, não importa o que aconteça. Esta partida, realizada durante a era das atrocidades nazistas, tem como principais jogadores os prisioneiros húngaros e o time alemão. A história é contada em flashback através de um dos sobreviventes. No elenco, atores como Franco Nero e Armand Assad garantem a qualidade da produção, que conta também com alguns jogadores húngaros e com uma história que você já viu nos filmes anteriores, mas que vale a pena ser recontada e conferida. Let's show them what it feels like to bleed. Talvez a mais fantástica de todas as histórias que envolvam futebol e guerra seja a história do goleiro alemão Trautmann, que lutou na Segunda Guerra e virou herói nos 2 países. O filme se chama The Keeper, ou seja, o goleiro, o arqueiro, e conta a história de um alemão chamado Trautmann. Trautmann era um soldado alemão que lutou até 1944, estava, por exemplo, na Normandia, foi condecorado com a Cruz de Ferro, foi capturado pelos ingleses, levado para o campo de prisioneiros na Inglaterra. Ali ele começou a fazer trabalhos e começou a jogar futebol, porque antes da guerra na Alemanha ele já era um bom goleiro em times amadores alemães. E começou a se destacar num time da 4ª divisão inglesa de futebol. Com o fim da guerra ele não quis voltar para a Alemanha, continuou trabalhando na Inglaterra e virou goleiro profissional, nada mais nada menos, do time do Manchester. E com o time do Manchester ele chegou à glória total. Foi o primeiro goleiro na história do futebol inglês a ser escolhido como o melhor jogador do ano pela
a Associação de Futebol Inglesa, que hoje é a Liga Inglesa, e também foi agraciado cavaleiro, Sir, pela Rainha da Inglaterra, ou seja, um alemão condecorado com a Cruz de Ferro, condecorado, sagrado, né, cavaleiro do Império Britânico, e ainda recebeu o troféu de melhor jogador da Liga Inglesa de Futebol. Uma história que é tão real e tão fantástica que virou filme. Ele era um alemão de Bremen que atingiu a sua maioridade durante a Segunda Guerra Mundial. Por 3 anos foi obrigado a lutar no fronte oriental pela Luftwaffe, a força aérea do Terceiro Reich. Depois seria transferido às tropas que batalhavam na região da Normandia e acabaria preso por militares britânicos. Daí foi para a Inglaterra como prisioneiro e se recusou a voltar para a Alemanha, tentando reconstruir sua vida na Inglaterra depois da libertação em 1948. E o futebol seria seu caminho. Goleiro de uma equipe amadora, chamou a atenção do Manchester e chegou à Football League já em 1949. Virou um dos melhores arqueiros da história do futebol inglês. E em 1956 foi eleito o melhor futebolista do país e conquistou a Copa da Inglaterra em uma mítica final, um jogo marcante, na qual jogou com o pescoço fraturado durante 17 minutos após ficar inconsciente em campo por conta de um choque com um atacante do time adversário. O filme conta os dias de Trautmann desde o exército alemão até a sua ascensão rumo ao Manchester City e a história de amor que construiu com a britânica Margaret Freer, filha do dono do primeiro clube que o acolheu na Inglaterra. Em 1997, Bert Trautmann recebeu a medalha da Ordem do Mérito da República Federativa da Alemanha e em 2004 foi condecorado com o título honorário de Cavaleiro do Império Britânico, a Order of the British Empire, por seu importante papel na integração anglo-germânica. Mas Trautmann nunca foi convocado para jogar pela seleção alemã, pois atuava no exterior. O mais incrível é que o futebol apagou o seu passado, pois ele era um alemão que jogou bombas sobre a Inglaterra, porque ele trabalhava na Luftwaffe, foi condecorado com a Cruz de Ferro, depois foi condecorado pela Rainha e também ganhou o título de melhor jogador da Liga Inglesa. Bert has only learned how to do 2 things, be a soldier and be a footballer. I didn't know him as a soldier, I only know him as a man. There's no war in this dressing room. O futebol é tão poderoso que gerou até uma guerra, eu já comentei no início, entre Honduras e El Salvador, mas também gerou uma paz na Guerra de Trincheiras em 1914. Sobre esta história das trincheiras existe um filme muito bacana chamado Feliz Natal. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial, a guerra mais sangrenta de todos os tempos, estava em andamento. No entanto, na véspera de Natal, várias seções de trincheiras da frente ocidental estabeleceram uma trégua informal e não autorizada pelos comandantes, quando milhares de soldados da linha de frente do conflito se encontraram pacificamente na terra de ninguém, ou seja, aquele espaço entre as duas trincheiras, e compartilharam uma pausa preciosa na luta terrível. A história, que realmente aconteceu, ganhou este filme que dramatiza uma dessas seções das trincheiras, onde franceses, escoceses e alemães participam de um evento único, embora sabendo que seus superiores não irão aceitar esta ocorrência. Além de celebrarem o Natal, trocarem pequenas lembranças e dividir uma missa, ambos os lados também acabam em um campo de futebol improvisado, numa partida que entrou para a história. O futebol gerou disputa dentro do campo, na guerra, na política, mas também gerou disputa econômica e dentro de uma família famosa de alemães que apoiaram o regime nazista, mas fizeram história no campo esportivo, especialmente no futebol, após a Segunda Guerra Mundial. Conheça a história da disputa e da união entre Adidas e Puma. A Adidas e a Puma, caso vocês não saibam, são duas empresas alemãs que se originaram de uma mesma família. Era uma empresa só antes da Segunda Guerra Mundial,
chegaram a fabricar botas para o exército alemão. Depois da guerra, a família se dividiu, houve uma ruptura entre os dois irmãos, que são os personagens do filme. A Adidas foi desmembrada e de um braço da Adidas nasceu a Puma. E eles continuaram rivais e nunca se falaram durante 70 anos. Então essa é a história do filme de Dazzler, ou Adidas versus Puma. A rivalidade entre as duas das marcas mais conhecidas do mundo foi além da competição empresarial. Foi uma briga de família que fez os irmãos Adolf e Rudolf Dassler se separarem e dividirem uma empresa que rumava à liderança comercial na época e montar cada um a sua própria fábrica. A rivalidade entre os irmãos chegou a dividir os habitantes de uma cidade e durou cerca de 60 anos. O nome da marca Adidas vem do nome de Adolf Dassler, e o apelido dele é Adi Dassler, ou Adidas. E o seu irmão, então, adotou a marca Puma. Os irmãos aderiram ao Partido Nazista quando Hitler tomou o poder em 1933, mas mesmo assim conseguiram convencer o americano Jesse Owens a utilizar seus tênis na Olimpíada de 1936, quando o atleta venceu 4 medalhas de ouro. A vitória do americano deu grande exposição aos sapatos e a marca explodiu, sobrevivendo à guerra. Enquanto Rudolf e sua equipe de vendas conseguiam movimentar melhor seus produtos, Adi tinha mais conhecimento técnico e um melhor relacionamento com atletas. No entanto, com a rivalidade entre eles, ambos se esqueceram da Nike, que acabou dominando a indústria de calçados esportivos, deixando-os para trás. O fim da rivalidade das empresas foi simbolizado apenas em 2009, quando funcionários das duas marcas realizaram uma partida amistosa de futebol. Mas, mesmo com a morte dos irmãos, a rivalidade não terminou, já que ambos foram enterrados no mesmo cemitério, mas em extremidades opostas, ficando o mais longe possível um do outro. Já a cidade onde eles viviam, Herzogenaurach, ficou conhecida como a cidade dos pescoços tortos, porque os moradores, quando se encontravam, olhavam primeiro para o que a outra pessoa estava calçando, antes de iniciar uma conversa. Isso que é guerra. Wenn ihr noch mal miteinander redet. Ich wüsste nicht, über was wir reden sollten. Adidas und Puma kommen hier und heute überein, dass sie nicht um den Fußballstar Pelé bieten werden. Unser Teil der Familie stimmt der Vereinbarung zu. Para quem gostou dessas histórias e quiser saber um pouco mais sobre a relação entre futebol e guerra, eu recomendo um livro chamado exatamente Futebol e Guerra, publicado pela editora George Zahar e escrito pelo britânico Andy Dugan. Fala sobre a resistência, triunfo e tragédia do Dínamo de Kiev durante a ocupação nazista durante a Segunda Guerra. E se você gosta de uma boa leitura de guerra, não se esqueça que nós estamos sorteando, e o sorteio será no primeiro domingo do mês de dezembro, quando sortearemos então 3 livros para os inscritos no canal que deixaram o comentário nos programas recentes, inclusive nesse. Então corra, já se inscreva no canal, deixe o seu comentário dizendo o que achou deste vídeo e dizendo eu quero participar do sorteio. Os livros serão o 1943, escrito pelo J.B. Rosa Filho, que fala dos nazistas no Brasil, ou então o livro do Simonal Silva, A Batalha de Montese, um belo estudo sobre a participação brasileira nessa batalha tão importante, também será sorteado, e o livro organizado pelo Anísio Ciscoto, nosso amigo cruzeirense de Belo Horizonte, Entre Duas Pátrias, que fala da participação de brasileiros na Primeira Guerra Mundial. Irei sortear os 3 livros no próximo primeiro domingo do mês de dezembro. Um presente de Natal para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que também gostem da Copa do Mundo e que ninguém entre em guerra por conta de futebol. Afinal de contas, futebol é para torcer, mas não para brigar. Não se esqueça então de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se não está inscrito e deixar o seu comentário participando do sorteio. E compartilhe com os seus amigos o nosso canal para que ele possa ir cada vez mais longe. Eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.